Olá, seja muito bem-vindos a mais essa aula. Nessa aula nós vamos aprender como fazer um gráfico de Gantt. O gráfico de Gantt é um gráfico que ele é muito usado para fazer análise de cronogramas de projetos, com início, meio e fim. Aqui, nessa anexo a essa aula, a gente tem um arquivo de exercício chamado gráfico de Gantt.xls, onde já vai vir essa tabelinha pré-definida. Nela a gente consegue enxergar que nós temos 11 atividades nesse projeto, a descrição para cada uma dessas atividades, a data de início da atividade e a gente também vê a duração dessa atividade, o tempo que ela vai levar para ser concluída. Bom, indo direto ao ponto, para a gente criar um gráfico de Gantt, é importante mencionar que a gente precisa ter qual que é a data de início das atividades e qual que é a duração. Essas duas colunas são essenciais para o gráfico de Gantt, tá? Então vamos começar. Bom, clique fora da tabela e vai em inserir gráficos de colunas e coloque aqui uma coluna de barras empilhadas. Nós vamos ter esse gráfico vazio aqui. Clique com o botão direito e vai em selecionar dados. Vamos adicionar aqui as entradas. A primeira entrada que nós vamos colocar é a data de início. Então, no nome da série, vou colocar como data de início. E no valor, eu vou colocar aqui todas as datas. Enter. Ok. Vou adicionar mais uma entrada, que vão ser agora a duração. Então, vou colocar aqui também duração. E como valor, vou colocar todos os valores da duração. Enter. Ok. O Excel ele já identificou 11 entradas nos rótulos. O que são essas entradas? São nas nossas descrições. Então vamos editar aqui e no local do rótulo vamos colocar as nossas descrições de atividades. Ok. E ok novamente. Já temos aqui, vou diminuir um pouco o zoom. Já temos aqui um gráfico que já dá para a gente uma cara do nosso gráfico de Gantt. A gente precisa agora trabalhar nele, formatar ele. Bom, primeiramente perceba que ele trouxe as atividades de forma invertida. Definir novo layout, definir novo layout, é a atividade número 1, está aqui embaixo. E normalizar fornecimento, é a última aqui de cima, e seria aqui a atividade número 11. Eu quero inverter isso aqui, para que ele comece, aqui em cima como a primeira atividade. Clicando com o eixo aqui das atividades, eu vou em formatar eixo. E aqui eu coloco categoria em ordem inversa. E, bom, ok. Agora, a gente tem essa barra azul aqui. As datas, elas são trabalhadas no Excel como números. Um número representa uma data. Por exemplo, vou copiar aqui 6 de janeiro. Se eu colocar isso como número, ele vai me dar aqui 44202. A gente precisa desconsiderar esse fator numérico, que é essa barra azul, e vamos eliminá-lo aqui. A gente faz isso de uma forma discreta, que é formatando, preenchimento, eu vou colocar sem preenchimento. A barra continua aqui, mas visivelmente ela desapareceu. Ok, nosso gráfico de Gantt está começando a ganhar uma cara aqui. Outra coisa que a gente pode mudar. A gente tem um espaço em branco aqui, né? O meu gráfico está começando aqui na data 15 de dezembro, por padrão do Excel. Mas eu quero que ele comece aqui no início, dia 6 de janeiro. Então vamos colocar aqui novamente aquela conta que a gente fez. Dia 6 de janeiro, eu sei que ele é o número 44202. Dando 2 cliques aqui no eixo, eu vou colocar que o valor mínimo é o 44202, que é a forma como o Excel enxerga as datas. Então, ok, ele já veio para cá. Muito bem.
Outra coisa interessante aqui de se alterar é que a gente tem um espaço entre barras. Normalmente a gente gosta de ver isso mais junto, mais perto, para ter uma noção de continuidade da linha do tempo. Então, a gente pode clicar nas barras e ir em formatar série de dados. E aqui na largura do espaçamento a gente pode colocar 0, porque eu quero 0 espaçamento. Então já temos aqui um pouquinho mais visível nosso gráfico. Para melhorar mais ainda a visualização, vamos colocar aqui linhas de grade. Pronto. Ok, então tá bem bacana, eu consigo ver a linha do tempo do meu gráfico de Gantt. Aqui essas datas não tão legais de visualizar. Vamos alterar aqui essas datas, tem muito número. Seleciono aqui as datas, vou em formatar células. Em personalizado eu quero ver o seguinte, eu quero ver somente o dia e o mês. Então vamos colocar aqui dia barra mês. Então é o D para representar um dígito de dia e 3 M's para representar o mês como 3 letras. Ok. Bom, melhorou um pouco a visualização. O que mais a gente pode fazer para melhorar aqui esse gráfico? Bom, a gente pode colocar um título. Vou colocar aqui, esse aqui é o cronograma projeto ABC. Então, bom, basicamente está feito o nosso gráfico de Gantt. Vamos fazer uma simulação aqui se a gente quisesse alterar o nosso cronograma. Bom, digamos que aqui a nossa atividade de início a gente antecipou para dia 7 de janeiro. Então veja que ele antecipou aqui. E essa atividade vai levar 3 dias. Então ele está atualizando online. Essa aqui de 14 dias nós conseguimos antecipar para 8. Ok. E assim por diante. Bom, esse foi o nosso gráfico de Gantt. Bem simples, bem tranquilo. Espero que você tenha compreendido aí as etapas, passo a passo. Qualquer dúvida você pode revisitar a aula e acessar novamente. Lembrando que esse arquivo ele vai estar disponível lá para download, tanto a versão de tabela dos dados base, como também essa versão final que nós acabamos de fazer aqui em vídeo. A gente se vê na próxima aula. Obrigado e até mais.